Salve, nação rubro-negra, tudo certo? Tarde gelada, mas de coração quente, de corpo quente, de alma quente aqui no CT do Caju. Porque o Atlético vence por 3-0 o Cruzeiro e mantém viva a briga no Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, já deixa o like nesse vídeo e compartilha também para ele ser mais visto por mais atleticanos. O Atlético venceu por 3-0, como eu bem disse. O primeiro gol de Fábio Lucas numa jogada ensaiada de bola parada, não palada. E depois Sorriso fechou a conta da partida com 2 gols. Ambos puxando do lado esquerdo para a perna esquerda, que não é a dominante, e batendo cruzado no canto esquerdo do goleiro, o outro no canto direito. Liquidou a vitória para o Furacão por 3-0. Agora o Atlético salta, vai a 25 pontos no Campeonato Brasileiro da categoria. Tá, é sexto colocado, e agora o próximo compromisso também do Furacão é contra o Fluminense, já neste sábado 20, se não me engano, tá? Dei um desconto pro repórter que não tá com nenhum relógio aqui para ver a data, mas o jogo contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro, um Fluminense que também oscila no Campeonato Brasileiro. Fluminense que nesse momento não está na zona de classificação, que é o G8, sempre lembrando, o Campeonato Brasileiro é feito em turno único, ou seja, 19 partidas, né, os 8 melhores se classificam. O Atlético está nessa briga, né, da sexta colocação até a 10ª, está muito bolado. A diferença está ali 3 a 2 a 1 ponto, então cada ponto que o Atlético somar é importante, é de suma importância. Como disse, o Fluminense é uma equipe que está oscilando nesse campeonato, não é uma equipe que está engrenando, mas o Atlético tem que ir muito ligado, tem que ir e tem que vencer no Rio de Janeiro, para daí sim ficar confortável e ter as últimas 3 rodadas do campeonato. Um jogo em casa, né, 2 fora, e para as últimas 3 rodadas um pouco mais confortável para buscar a classificação. O que chama atenção nessa partida, né, dos atletas relacionados, dos 23 relacionados, 8 jogadores eram da categoria Sub-17, o que a gente pode apurar, e que isso é a ordem direta de Jorge Rafa, querendo já implementar os destaques da equipe Sub-17 para se acostumar, né, nessa equipe Sub-20. O único titular foi o Arthur Monteiro, lateral esquerdo, ele que já tinha sido relacionado uma partida, já tinha entrado, já tinha jogado já uma partida na categoria, ele foi o único, né, da equipe Sub-17 que subiu e foi titular nessa equipe Sub-20. E resto, a equipe que você já conhece, né? Carlos Eduardo, João Gomes, Jason Baldini, Fábio Lucas, complementaram, né, no meio campo Gabriel Feitosa Ítalo, no ataque Sorriso, na ponta direita Kaique Ayrton, Kaique Paquetá, e também na ponta esquerda o Cauê Sestren. Esse foi o time que iniciou um primeiro tempo muito ruim do Atlético, tá? Um primeiro tempo que o Atlético deu sorte de não sair atrás do placar. Uma bola na trave do Cruzeiro, um domínio do Cruzeiro mesmo. Tava mais um ataque contra a defesa. O Atlético deu sorte de não ser vazado nesse primeiro tempo. Só teve 2 lances de perigo do Cruzeiro, mas foi muito pressionado pela equipe do Cruzeiro. No segundo tempo, o cenário mudou. Volta um Atlético um pouco mais tranquilo, um jogo mais equilibrado. O Atlético consegue o primeiro gol numa bola parada. Bola parada ensaiada, tá? Dava pra perceber que a conversa entre a comissão técnica e o elenco foi muito forte nessas bolas paradas, justamente porque o Atlético treinou bastante bola parada, tanto que saiu de uma jogada ensaiada. João Gomes alça na área, não consegui identificar o jogador do Atlético, que cabeceia para o meio, e daí o Fábio Lucas completa, abrindo 1-0 para o Atlético. Depois do segundo gol do Atlético, bola roubada do Sorriso pela esquerda, puxa para o meio, né, o Cauê Sestren dá a opção, né, ele puxa a marcação, o Sorriso opta por não tocar a bola, bate no canto direito, o goleiro bate aberto, faz 2-0 para o Atlético. O Sorriso está tentando se reencontrar nessa era Alexandre Lemos, né, desde que o Alexandre Lemos assumiu esse time sub-20, o Sorriso não tinha ganhado muita continuidade. Agora está ganhando essa confiança do Alexandre Lemos e está conseguindo desempenhar. Não fez um bom jogo contra o Flamengo, mas esse jogo foi muito bom para dar moral para o jogador, para realmente voltar a se encontrar. Ele que era o artilheiro do Atlético até pouco tempo atrás do Campeonato Brasileiro. Agora encosta no Lucas Amorim, se eu não me engano, tá? O Lucas Amorim eu sei que tem 9 gols. Lucas Amorim que não jogou essa partida, a gente não conseguiu apurar o motivo, mas a gente imagina, né? Aí já é suposição que seja pela pancada que ele sofreu no jogo contra o Flamengo. Foi substituído antes dos 10 minutos. Lucas Amorim estava aqui na arquibancada. Não consegui contato, enfim, não me aproximei do jogador para saber, mas já dá pra gente pensar que seja por conta da pancada que ele sofreu contra o Flamengo no último jogo do Campeonato Brasileiro. Aí o Sorriso foi, né, fez, acho que se não me engano ele estava com 6 gols, chega a 8 com os 2 de hoje, né? O terceiro gol foi um corte mal feito pelo zagueiro do Cruzeiro, a bola sobrou pro Sorriso, ele fez quase a mesma jogada, tá? Os 2 gols do Sorriso são quase idênticos. Ele vai pro meio, puxa, só que dessa vez bate cruzado, deslocando o goleiro, liquidando a partida 3-0 para o Furacão. Realmente, o segundo tempo se acendeu depois do primeiro gol. Ainda em um momento que passa um helicóptero aqui, né?
no momento ainda do primeiro gol do Atlético, era uma partida muito equilibrada. Onde o Atlético, no primeiro tempo, teve apenas uma chance clara, uma chance perdida pelo Cauê Sestrem. Ele que agora é canhoto, tá? A gente tava, quem acompanhou a meia cancha, quem acompanhou a Arena Segunda Edição, a gente tava na dúvida se era canhoto ou se era destro o Cauê Sestrem, de tão bem que o garoto consegue finalizar com as duas pernas. É canhoto, reparei aqui nos treinamentos antes da partida, bate com a perna esquerda, prefere chutar com a perna canhota. Ele consegue um contra-ataque muito bom do Atlético, uma falha da equipe do Cruzeiro defensiva na saída de bola. Né, o Sorriso aciona ele na linha de fundo. Ele consegue ganhar, ele consegue fazer o primeiro drible, ele tinha um gol, só que deitava na perna direita. O garoto finaliza bem sim com a perna direita, mas mostrou mais confiança que a canhota. Puxou para a canhota de novo, só que daí finalizou em cima do goleiro e perdeu a única grande chance que o Atlético, ele e o Atlético tiveram nesse primeiro tempo e no segundo tempo. Como eu disse, um pouco mais equilibrado, o Atlético conseguiu sim realçar seu futebol, conseguiu transparecer seu futebol depois do primeiro gol, aí conseguiu abrir a porteira. O Cruzeiro se expôs, o Atlético conseguiu aproveitar muito bem agora. Vai a sexto colocado, o próximo compromisso no sábado contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Agora vamos ressaltar, né? A gente gosta de fazer isso no intervalo da jornada, mas vamos ressaltar uma peça que para mim foi o melhor em campo. Não atuou os 90 minutos, foi substituído na metade do segundo tempo, que foi o Jason. Jason muito bem, Alisson muito bem nesse primeiro tempo, o Jason muito bem no segundo tempo, a parte que jogou também, jogou mais como terceiro zagueiro, um zagueiro da esquerda, onde o Atlético, né, oscilava bastante, né, enquanto o elenco oscilava bastante, o Jason se mostrou bastante lúcido, vencendo por cima, vencendo por baixo, conseguindo bons passes também. Para mim, saiu por conta que estava cansado, né, saiu ali no trote bem lento, também que o Atlético já estava vencendo a partida, então saiu de cansaço, mas se fosse para eleger um melhor em campo, não seria o Sorriso, não seria o Fábio Lucas, seria o Jason, foi muito predominante, fez esse terceiro zagueiro, também subiu um pouco para ser um pouco um volante, né? Jogou como camisa 5, mas na base não importa muito, né? Porque vai do 1 ao 11, jogou como camisa 5, jogou como esse lateral não, zagueiro pela esquerda, conseguiu ele saltar como volante. Se fosse para destacar, onde o Alexandre Lemos não conseguiu escalar muito bem, foi o Feitosa e o Ítalo. Eles foram mais uma dupla nesse meio campo, às vezes o Sorriso descia também para fazer esse terceiro homem de meio campo, só que não conseguia estar na área. Então ficou muito pobre a criação entre Sorriso, Kaique Paquetá e Cauê Sestrem por não ter esse 9 de referência. Para o Sorriso não conseguir acompanhar também. Então desceu para fazer esse terceiro homem de meio campo, só que daí não conseguiu compensar no ataque. Para mim foram muito mal acionados o Feitosa e o Ítalo. O Ítalo conseguiu sim, né, transparecer na partida, conseguiu, né, estar presente, podemos dizer assim, é perceptível a presença do Ítalo, só que não conseguiu pisar muito no ataque como vinha pisando ultimamente. Gabriel Feitosa sim com seus lançamentos, mas foi muito pouco acionado, né, o Sorriso tinha que vir buscar bastante para tentar fazer essa conexão entre os pontos, que é um ponto positivo do Atlético, mas nessas últimas 3 partidas não conseguiu ir muito bem. 3 partidas não, as últimas 2, né? Hoje e também contra o Flamengo, porque a terceira última foi um 6-1 em cima do Juventude. Mas o importante é que o Atlético vence e está no G8 do Campeonato Brasileiro. Até o momento, está classificando também no Brasileirão Sub-20. O que você achou dessa partida? Assistiu a partida? Deixa aqui nos comentários se você tem outro destaque, se você tem outro melhor em campo, se você acha que tem outro jogador que tem que melhorar um pouco mais, tem que treinar um pouco mais nesse lindo CT do Caju, que olha o céu que está no CT do Caju, aqui as árvores também. Aqui não é campo, né? Aqui é uma parte aberta, não é um campo, né? Aqui começam os acessos para o campo do CT do Caju, aqui no belo mini estádio do CT do Caju. Deixa o like nesse vídeo para ele ser mais visto, ser mais compartilhado também. Valeu, aquele abraço.